Nós estamos nessa série, finalizando, já tem uma dorzinha no meu coração, porque nós estamos finalizando essa série, falando sobre os escombros e caminhando no livro de Neemias. Se você está aqui conosco pela primeira vez, nós temos, obviamente, sempre orientado e ensinado a igreja para que nesse momento, no momento da leitura da palavra, da meditação e da explanação da palavra, você possa aquietar o seu coração. Se você tem o seu celular aí, que você faça aquilo que a gente ensina para as crianças, né? Que você desligue o seu celular ou coloque ele no modo silencioso e que você, e a gente tem feito uma campanha aqui, traga a sua Bíblia de papel. Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta aí para cima, gente. Ai, que bonita aí, ó. Se você não trouxe a sua Bíblia, pastor, eu trouxe ela no meu aplicativo, não tem problema não. Mas já na semana que vem, traz a sua Bíblia de papel para cá. Para o culto, para que você seja também, junto comigo, com cada um de nós orientado, que você possa ser adestrado na leitura da palavra, no manejo da palavra. A gente tem feito essa campanha, e é uma campanha para ensinar inclusive a nova geração, a ter apreço pela palavra, a ler a Bíblia, e isso tem um significado profundo que não é apenas um capricho de um pastor ou de uma igreja, não, tem algo significativo no sentido de instruir a nova geração sobre a importância de ter consigo a palavra de Deus, amém? E nós vamos caminhar hoje, dentro dessa perspectiva do livro de Neemias. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia, portanto, no livro de Neemias, em nome de Jesus, no capítulo 6, por favor, e permaneça lá com a Bíblia aberta, no capítulo 6 de Neemias. Nós vamos ler alguns versículos, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o tema da pregação, o amargor do doce. E eu quero falar com você sobre algo muito importante, aquilo que o Espírito tem falado ao nosso coração, especialmente nessa semana. Deus me constrangeu pelo Espírito a compartilhar com vocês essa mensagem. Amém? Acharam, queridos? Amém? Em nome de Jesus. Eu nem escutei o barulhinho hoje, então todo mundo foi ligeiro, hein? Já deixou separado aquele barulhinho do papel. Vamos lá, capítulo 6, a partir do verso 1, a minha versão diz o seguinte, acompanhe. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensagem com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem e ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar? Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você está dizendo está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão de noite, essa noite. Todavia eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Amém? Até aí. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, o amargor do doce. É fato que nós vivemos um tempo, e eu digo esse tempo nessa geração, que muito daquilo que nos tempos passados eram absolutamente reais, hoje não são mais. E eu explico. Aquilo que para nós era conteúdo, hoje passa a ser entorno.
Muito da estética que a gente vê no mundo de hoje, das coisas que são aparentes, assim, do supérfluo, tomou o lugar central daquilo que é verdadeiro. Então, a distinção que nós tínhamos muito clara numa geração de 30, talvez 40 anos atrás, sobre o que é ser amargo e o que é ser doce, e isso ficou assim, miscuído, como se diz, ficou entrelaçado. E aí nós começamos a pensar que, de alguma forma, nós perdemos algumas características ou capacidade para entender aquilo que Deus está falando a cada um de nós. Não sei se você viu, mas provavelmente, obviamente, viu a última trend aí do Brasil do morango, aquele tal do morango, né? Do amor. Todo mundo viu, né? O morango do amor. Então, assim, para nós era uma afronta, porque nós somos da geração da maçã do amor, né? Aqueles mais velhos. Mas o morango do amor veio com peso. Ou seja, trazendo uma característica diferenciada, mas mantendo aquilo que, na minha época, como criança, indo a um parque de diversões, era talvez um ápice, comer a tal da maçã do amor, porque ela continha em si mesma o amargor e o doce. Você comia, quebrava a casca do doce e chegava no azedo, não o amargor, mas o azedo. Eram sensações distintas. O que eu quero dizer é que, de alguma maneira, nós estamos muitas vezes caminhando, vivendo, realizando as nossas atividades, sendo pai e mãe, trabalhando, sem entender alguns aspectos que são extremamente necessários. Então, os conteúdos da nossa vida, que são aqueles absolutos, eles passam a não ter quase muito valor, porque eu não sei diferenciar mais. E aí nós temos algo profundo dentro do conceito da palavra, daquilo que Deus nos instrui, que é necessário retomarmos, é isso que a gente vai caminhar nessa verdade. A verdade bíblica, ela tem sofrido mutilações e ela tem se degenerado em descobertas pessoais e de significado. E eu explico isso. A verdade bíblica, que deveria ser sempre o contraponto maior para tomar uma decisão, ela tem se degenerado. Ou seja, o que é degenerar? Ela tem se deteriorado e cada um pode, a partir de uma visão subjetiva, privada da Bíblia, tomar uma decisão cheia de significado pessoal. Então, se eu olho para a Bíblia e procuro encontrar nela uma motivação ou uma justificativa para a minha conduta desregrada numa área A, B ou C, eu posso fazê-lo. Você entende isso? Eu não preciso nem dar exemplos aqui. Talvez eu tenha que dar para deixar mais claro. Eu dou apenas um. Se eu procurar encontrar na Bíblia algum tipo de fundamento dentro da minha perspectiva de que eu não preciso me comprometer, por exemplo, com a minha vida integralmente à obra de Deus, sendo parte de uma comunidade chamada igreja, eu vou encontrar. Não na palavra de Deus, no absoluto, aquilo que eu falei, no conteúdo, mas no entorno eu vou encontrar, porque vai estar cheio de significado. Então nós vivemos um tempo onde as nossas experiências pessoais, extremamente significativas, elas são um contraponto à verdade absoluta da palavra. E aí isso se mistura com isso e não existe mais o amargor e o doce. Tudo é uma coisa só. Não existe mais aquilo que é diferenciado, o claro e o escuro, o doce e o amargo. Aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado, afinal de contas, se a minha vida tem significado e eu trago para dentro do meu contexto de experiência de vida um valor que é meu, o mantra desse século, ou talvez os últimos 30 anos, é de que eu posso sim construir a minha vida embaixo da liberdade que eu tenho, trazendo significado às minhas experiências. Você já ouviu isso? E é fato. E aí onde é que fica a palavra de Deus? Onde nós ficamos em tudo isso? Onde que ficam os absolutos e a verdade do Cristo? E aí nós temos talvez algo que eu fiquei pensando essa semana sobre a visão do amargor e do doce, de que eles são uma coisa só, e de que o convite de Jesus é um convite que vai nos fazer entender que os vales e montanhas são parte inexorável, ou seja, é um convite que vai trazer para você uma consciência plena de que na sua vida, enquanto nós habitarmos esse corpo, que é finito, corruptível, nós vamos experimentar os momentos onde nós estamos nas montanhas da vida, usufruindo e sendo abençoados, e os momentos de vale, onde nós experimentaremos, por exemplo, o luto de alguém muito querido nosso. Nós vamos orar por uma circunstância, nós vamos clamar por alguém que foi acometido, por exemplo, de um câncer, e nós vamos nos devotar e vamos orar e vamos buscar em Deus, e no final a resposta vai ser: a minha graça te basta, e Deus levou aquela pessoa. Quantos de nós já vivemos isso, é ou não é?
Talvez nós estejamos tão desacostumados a entender que o amargor e o doce fazem parte da nossa jornada, porque deixamos de olhar para a Bíblia como, de fato, uma construção sólida. E aí trazemos para a nossa leitura um conteúdo particular e privado. E isso é terrível, isso é heresia, é diabólico, isso nos engana. E quando nós olhamos para isso, nós temos que ter um compromisso sério de sermos, de fato, comprometidos com o nosso crescimento e a nossa maturidade, queridos. Quero dizer para você, a igreja nunca foi e nunca será um local onde nós chegamos imaturos, crianças na fé, de alguma maneira, bebês, e de alguma maneira daqui a 3, 4, 5, 10 anos eu continuo vivenciando a minha maturidade e trazendo para a minha vida significados meus. Quero dizer para você, fique bem atento, quando nós estamos na igreja há muito tempo, caminhando dentro de uma comunidade, e de alguma forma eu nunca fui, escute bem, exortado, confrontado, fiquei de bico, me senti mal por alguma coisa que eu tenha feito e outro irmão tenha me corrigido, eu não experimento crescimento e, portanto, maturidade. E aí tudo parece a mesma coisa. A gente não diz assim, nós que somos pais, você que é pai e mãe para uma criança, olha, cuidado. A gente faz aquelas prescrições, né? Se você for, nem sei se faz hoje mais, mas se você for na rua, alguém, não sei se mais tem o carro da bala, né? Se alguém te der uma bala, te convidar. Hoje é a internet, né? É outro assunto. Se você parar alguém e buzinar, vem cá, pega um doce aqui. O que a gente ensinava para os filhos, que eu ensinei? Ó, você não chega, é estranho, você não pega uma bala, você não entra no carro, não fica perto. Se alguém chegar na tua mão, corre. A gente fazia um protocolo de segurança lá em casa. Se acontecer isso, isso, aquilo, dá um chute ali, aquela coisa, sabe, de pai? Grita para lá, vai para aqui e tal. Faz alguma coisa, não fica assim, reage. Eu fico pensando, nós como discípulos de Jesus, no meio de uma estrutura que foi montada, e quando eu digo montada, porque existe uma construção espiritual diabólica, para nos tornar imaturos e para que nós sempre caminhemos em imaturidade. E quando a gente não consegue discernir uma coisa da outra, aí sim, aí nós chegamos ao ápice da nossa imaturidade. E eu quero falar sobre discernimento, e esse aqui é um conceito de discernimento que está no dicionário Webster, de 1828, o único dicionário cristão, o Lexo de Webster, 1828. Acompanhe sempre, tem na internet. E o Webster diz que o discernimento é a qualidade de ser capaz de compreender o que é obscuro. Pense, se você nunca teve uma definição de discernimento bíblica, essa é a definição. Discernir, portanto, é a qualidade de compreender o que é obscuro. Vamos ao texto que lemos. Aqueles que têm caminhado conosco aqui sabem que nós temos feito uma jornada desde o capítulo 1 de Neemias. Neemias estava completamente devotado, comprometido a reconstruir os muros porque Deus o havia despertado na corte de Ciro. Ele volta e aí ele precisa de discernimento para compreender o que era obscuro. E eu quero dizer para você, querido irmão, irmã que está aqui, antes de compreendermos o que está sendo e o que é obscuro na vida dos outros, no nosso entorno, nós precisamos fazer uma viagem profunda e sincera para aqui, para dentro do coração. Sabe o que foi a primeira obscuridade na vida de Neemias? É quando ele recebe a informação de que os irmãos que haviam ficado em Jerusalém, que os muros estavam completamente no chão, e ele é chamado por Deus para fazer uma viagem de volta, para reconstruir os muros. E ele, quando chega em Jerusalém, no capítulo 2, a Bíblia diz que ele, durante 3 dias, ele caminha, passeia, ele não conta nada para ninguém. Ele começa a olhar e vasculhar de fato que aquilo que havia sido comentado e dito nas cartas, inclusive do seu irmão, Hananias, que havia voltado, era de fato verdade. Então ele começa a olhar e vasculhar o que era obscuro no meu e no seu coração, no coração dele. Agora, o que é obscuro no nosso coração? Sabe o que ele encontrou? Ele encontrou aquilo que nós muitas vezes encontramos. Um homem, uma mulher, enfim, cheio de dúvidas sobre o futuro, sobre as suas incapacidades, seus bloqueios, traumas, vivências, e uma palavra de Deus, uma promessa do Senhor. A promessa de Deus tinha sido dada a ele de forma concreta, mas pense comigo, assim como cada um de nós já tem promessas de Deus, e quando eu digo não é uma promessa particular, é a promessa da redenção, da salvação, da vida eterna, amém? É a promessa de que Deus jamais nos abandonará, o Espírito Santo será o nosso condutor, o nosso guia, João 14 fala sobre isso. Mas Neemias olha para si e ele busca algum tipo de obscuridade, ou seja, ele procura discernir. E eu quero dizer para você que a primeira
ação de discernimento que nós devemos fazer é olhar para dentro do nosso coração e entender quais são de fato as nossas convicções, no que cremos verdadeiramente. Eu não imagino que Neemias tenha empreendido uma obra de tamanha envergadura sem primeiro olhar para ele mesmo e falar assim: será que eu consigo? Eu quero dizer para você que seguir a Cristo, obedecer os seus mandamentos, ser um homem e uma mulher segundo o padrão da palavra, com todas as fraturas que isso acarreta, é sim assumir riscos. Nós precisamos voltar a assumir riscos, como uma geração crente, que foi discipulada na verdade da palavra. Se você não assume riscos, se eu não assumo riscos, o que de fato eu estou, de alguma maneira, proclamando como verdade do Evangelho? O seu Evangelho é, por natureza, a boa nova de Cristo, que confronta o status quo, ou seja, aquilo que Deus diz que é mentira. E o próprio Cristo fala sobre isso várias vezes. Então, quando não assumimos isso, nós estamos conformando a nossa vida a uma realidade cheia de significado para mim. Percebe isso? A gente olha e fala assim: não, eu não vou assumir risco, porque esse meu quadrado é aqui. E é natural, porque nós fomos, de alguma maneira, criados. E o pecado que maculou a nossa história e a nossa vida, a nossa mente, nos leva sempre a entender que discernir é um ato de reflexão. E olha, eu quero dizer para você que cansar pensa. Pensar cansa. Está ligado? Tem gente que fala assim: você trabalha só no computador, né? Quem trabalha? Trabalha no computador. É assim que falo. Você não faz nada, né? Fica sentado o dia inteiro. Não faz nada. Ainda fica em casa? Meu Deus! Mais vadio ainda, como se fala. Fica de bermuda, de camiseta, pode ficar até sem camisa no verão. Meu Deus, eu queria um trabalho desse. Porque eu tô lá, ó. Massa. O barulhinho da betoneira, sabe? Só pino. Isso aqui é que cansa, claro que cansa. Cansa. Sei alguns pedreiros aqui, irmãos, cansa muito. Agora, alguém que está lá pensando, refletindo, discernindo entre as situações, entre demandas pessoais, desejos, vontades, manias, imagens, coisinhas assim, supérfluas. Cansa ou não cansa? Quem é professor aí? Professora, levanta a mão. Meu Deus. Cansa ou não cansa? Que você tem que discernir. Quem é que chegou hoje para fazer a bagunça na sala? Todo mundo, pronto, acabou. Quando nós discernimos, nós estamos entendendo e compreendendo o que é obscuro na nossa vida. Não se esqueça disso. O primeiro grande discernimento é entender de fato o que Jesus fez por mim, por você, e assumir um risco. Eu gosto muito de uma frase, não lembro se é do John Stott ou eu acho que é do John Stott, que ele diz que seguir a Jesus é colocar fé e reputação em jogo todos os dias. E eu gosto dessa definição, que é colocar a reputação em jogo. E aí, você está disposto? Neemias coloca a reputação dele em jogo. Ele diz: eu vou voltar. Ele não sabia se ia dar certo, é óbvio que ele não sabia. Mas ele tinha uma palavra de Deus. O discernimento, portanto, é essa capacidade de olhar para Deus e falar assim: Ele está no meu futuro. E aí tem algo que é preponderante para a nossa reação aos movimentos que nós enfrentamos pessoais. E aí pense consigo aí. O amor de Deus sempre vai nos projetar para o futuro. Essa é uma máxima bíblica, sempre. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele está falando de um transporte, de um resgate. Então, Ele nos tira de um estado A e nos leva para um estado B. Então Ele nos transporta, Ele nos conduz. Quando Jesus, avizinhando a sua morte, diz: eu irei ao Pai, mas é necessário que vocês permaneçam aqui. E fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração, porque eu vou e prepararei morada para vós. Percebe? Então Jesus sempre ele tem um link com o futuro. E aí quando ele diz assim: fiquem tranquilos, quando depois de ressurreto ele chega na casa com os discípulos amedrontados, ele diz: paz seja convosco. Isso é lindo. Todo mundo morrendo de medo, uns homens barbados, todo mundo morrendo de medo. Paz seja convosco, eu sou a própria paz. Fiquem tranquilos, eu já fui ressurreto, eu vou ao Pai, estou preparando moradas, porque aquele que morre, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Então, o movimento de Deus sempre vai ser uma projeção de futuro.
E nós temos que discernir isso, que Deus muitas vezes está rompendo as nossas estruturas do passado, nos curando de traumas familiares, existenciais, a nossa mente que luta todos os dias pela manhã, ei, ela luta e cansa, é ou não é? Cansa. Ela luta dizendo, você não pode, você não consegue, você é falho em Cristo. E longe, muito longe, daquilo que muitas vezes a gente ouve em recantos, em lugares que se auto-intitulam igreja, mas que pregam o evangelho do coach, de uma visão triunfalista, de que nós não experimentaremos o amargo e o doce, muito longe disso, mas dentro de um discernimento, de uma convicção de que eu creio em Cristo, e Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, Ele estará comigo. Isso é discernir entre o amargo e o doce, percebe? Uma criança nunca, pela sua imaturidade, vai querer passar pelo amargor da vida, você sabe disso. Qual é a criança, o seu filho que gosta de comer rúcula e radish? Levanta a mão. Mas ninguém, misericórdia. Eu gosto de radish e rúcula. Minha mãe me ensinou, eu gosto. Agora dá um chiclete 11 horas para ela. Dá, agora quando terminar aqui, uma bala, um bombom. Dá um picolé, que hoje está calor. 3 picolé, já almoçou? Não sei. Eu não é? Ou não era assim conosco? Ei, vamos falar a verdade. Era assim. Quem gosta de comer rúcula? Quem gosta de comer agrião? Eu gosto, mas enfim. Quem gosta de comer radish? Lá a Carmen também gosta. A criança não gosta. Eu não gostava quando era pequeno, fui ensinado. Então, eu saí de um contexto de maturidade, falando nesse aspecto, simples, bobinho, para um outro contexto. Agora, como cristãos, como discípulos de Jesus, onde está o discernimento de entender e compreender o que é obscuro? Neemias compreende o que era obscuro. E ele remove o fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de dúvida no meio do seu coração vai fazer com que você ande assim, cambaleando, seguindo a Cristo. A gente pode até se auto-sabotar, frequentar uma igreja, tocar no louvor, ser um pastor, ter um título, estar na igreja há 10, 20 anos, mas se nós não vasculharmos aquilo que é obscuro, ou seja, discernir quais são as convicções reais pelas quais eu me movo, quais são os meus sonhos, o que me inspira, quais são as minhas recompensas de fato, eu quase que inevitavelmente vou caminhar sem discernir qual é o tempo do amargor e o tempo da doçura. Os 52 dias que levaram para Neemias, junto com todo o grupo que voltou para reconstruir os muros, não foram 52 dias de paz. Você viu aqui? Os 3 vieram contra ele dizendo, você está mentindo, hein? Você está erguendo um muro para depois exaltar o teu nome. E ele disse, e eu quero caminhar aqui em 3 movimentos. E o movimento primeiro, acima de todas as coisas, o reino de Deus, e lembre sempre disso, ele é sempre tocado, movido por ações que impactam vidas e gerações a partir de homens e mulheres dotados de extraordinária coragem e discernimento espiritual. Não são homens e mulheres extraordinários, perceba, são homens e mulheres comuns como eu e você, que viveram e passaram pelo novo nascimento em Cristo Jesus, dotados de coragem que o próprio Espírito embute neles e com capacidade e discernimento. Lembra do que é discernimento? Capacidade de compreender o que é obscuro. Grava isso, capacidade de compreender o que é obscuro. Então eu chego aqui, aqui tem um desaviso. Isso é descaminho. Por que nós temos uma geração hoje de jovens, meninos e meninas? Alguns estão ali. Ei, não se engane. Se você tem um filho pequeno, daqui a pouco ele cresce. E daqui a pouco ele vai para uma escola, já está na escola, vai para uma faculdade. E se ele não tiver completamente consolidado, lembra que eu falei no início, nos conteúdos, nos absolutos de Deus, se ele não for inserido dentro de um plano, de uma casa, onde o pai e a mãe, todos os dias, todas as manhãs, todos os dias, ensinam ele sobre a verdade bíblica, vai chegar uma hora que uma proposta de descaminho vai bater na porta dele, vai dizer, vem. E a proposta chega, e chega para nós, é ou não é? Chega para nós, chega no trabalho, chega pela internet, chega pela internet todos os dias, chega pelos amigos desavisados, seja pelos convites que nós recebemos. E aí, cadê o discernimento espiritual para dizer assim, não, Neemias, nós lemos aqui, diz assim, como é que é? Eles mandam 5 vezes a mesma mensagem. Eu tenho alguma coisa para falar com você, e o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, rapidamente, é que ele diz, eu não vou descer, por que parar a obra? Irmãos,
Deus nos comissionou nesse tempo para uma missão que não é nossa, ponto. Grave isso, uma missão não é nossa, é a Missio Dei, a missão de Deus. Nessa missão de Deus, nós não temos justificativas para parar aquilo que ele disse que não pode ser parado. E eu vou resumir aqui, porque a gente pode pensar assim, né, numa obra que seja de volume grande, que as pessoas possam ver. Não, a obra maior é a obra que o Espírito Santo está fazendo dentro de você e em mim. E aí ele transforma esse coração aqui, corrupto, num coração que vai sendo regenerado um dia após o outro. Ou seja, eu vou olhando para minhas obscuridades e falando, pera, não, calma, eu sou tentado por isso, então não, eu não vou dar ouvidos a essas mensagens. 5 vezes Neemias recebe a mesma mensagem. E ele diz, por que eu vou parar a obra? Eu estou fazendo algo grande. Você percebe isso? Muitas vezes nós somos chamados a parar aquilo que Deus tem feito no nosso coração. As promessas de retorno imediato, os aplausos e as glórias humanas, a cobiça da carne e a concupiscência dos olhos nos fazem descer muitas vezes da obra que Deus nos deu. Eu vou dar um exemplo claro aqui, pai e mãe. Ei, antes de você pensar em ser um super-homem, um super profissional, um super isso e aquilo, concentre-se em ser o pai segundo o padrão bíblico. Mãe, concentre-se em ser a mãe segundo o padrão bíblico, porque de nada adiantará você criar um filho que passe em todas as grandes universidades do mundo, se no final você não olhar para ele e para ela e verificar a projeção do caráter de Cristo na vida dele, na vida dela. É isso que vai fazer a diferença quando esse mesmo menino e menina se tornar um homem e for ao altar para se casar com uma moça ou um moço. E por que a gente ouve isso tanto de estatísticas, da parte da sociologia, antropologia, psicologia, falando nós temos uma geração fraca? Você sabe disso, eu não tenho tempo para discorrer sobre isso. Uma geração que emocionalmente é frágil, você sabe disso também. Uma geração que não aceita, você vê aqueles memes, né? Década de 80, batia aqui, saia correndo. 2020, bate, sai correndo. Isso aqui é uma brincadeira. Mas o que a gente começa a compreender é que muitas vezes nós descemos do lugar onde Deus nos colocou para nos ocuparmos com coisas que não são nossas, ou não deveriam ser naquele tempo. A gente fala lá na escola, no Colégio Batista, Conectar, que muitas vezes a gente joga contra a nossa própria estratégia de negócio. Porque chega um pai e uma mãe, pai, enfim, com uma criança pequena, e ele quer matricular o filho lá no colégio. A gente olha, o pastor Claudio Mar até não está aqui, nós vamos orar depois pela mãe dele, está adoentada em Florianópolis. E a gente olha e fala, puxa vida, nós vamos perder, entre aspas, uma matrícula, mas a gente fala assim, por que você vai deixar o filho aqui na escola? Porque não sei o que, isso, aquilo. Tá, mas você não pode cuidar dele aí nos primeiros anos? Com todo carinho, obviamente, para não ser invasivo, mas já sendo, né, orientando. O que é isso? Qual é a intenção objetiva? Discernir que aqueles primeiros 4, 5, 6 anos da primeira infância são cruciais para todos os aspectos cognitivos, psicológicos e principalmente espirituais de uma criança. E que às vezes a mãe e o pai não precisam, porque a mãe fica em casa. Ela tem a bondade de poder ficar em casa cuidando dos filhos. Mas sem discernir isso, ouve as mensagens sutis que o mundo lança, principalmente para as moças mais jovens, dizendo, desce do muro e faça alguma coisa relevante. Ei, seja a melhor mãe, melhor pai. Seja o melhor instrutor do seu filho. Isso é que vai valer na nossa velhice. Não, o quanto nós demos para eles de comida, de bens, de fatura. Neemias diz, eu não vou descer. Eu quero dizer para você, e a gente poderia aqui passear a Bíblia durante muito tempo, mas Noé suportou o escárnio durante 100 anos construindo a arca. Ele não desceu, usando essa expressão. As pessoas o viam construindo a arca e falavam, nunca vai chover. Mentiroso, disse que vai chover. Para que construir um negócio desse de 115 metros de comprimento, com 35 ou 25 de altura? Um negócio colossal, para que isso? Você está louco? Mas Deus havia visto no coração dele, quando ele disse, não era um homem íntegro, e ele e a família dele eram os únicos íntegros no meio de uma geração corrompida. E Noé passa 100 anos, porque ele não desce da obra. Abraão, quando é chamado no capítulo 12 de Gênesis, o que Deus diz para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. E ele sai, e ele vai, e ele luta com Deus, ele clama a Deus. Quando é que ele tem o Isaac? 100 anos. 100 anos. O Isaac nasce quando
Abraão já era um velho, e Sara também era velha, 100 anos, ele não desce, ele continua firme. E aí, obviamente, não tem como não pensar em Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis. O que a palavra diz? Que muitas vezes, não só no momento do Gólgota, mas antes, caminhando para a crucificação, e uma ilustração clara é Pedro, quando ele diz, não, eu não deixarei que tu vá, até o final ele diz, eu não vou descer, usando essa metáfora, eu não vou, eu preciso morrer para cumprir a visão do Pai. Muitas vezes a gente ouve sutilezas do mundo, mensagens não discernem, irmãos. É a criança de novo, como eu falo, ei, tem um doce aqui, um bandido, um estuprador no carro. E a criança não discerne, muitas vezes nós, uma geração que deveria ser mais madura, está sendo levada por contextos de extremo significado e de experiências poderosas no ambiente religioso. Quando o que deveria magiar, tangenciar, constranger, é o Espírito Santo e o amor de Deus. O que nós esperamos ainda? Os pirulitos que o Senhor pode nos dar? Quer dizer que muitas vezes Deus vai colocar na nossa vida um prato cheio de radiche, rúcula, da mais amarga, para nos ensinar a caminhar. O que de fato estou pronto a negar, você e eu? O que verdadeiramente queremos suportar? O que é amargo e deve ser discernido e deve ser suportado? Eu quero dizer que é uma doçura em seguir a Cristo, é ou não é? Há uma doçura. Uma das maiores doçuras em seguir a Jesus é isso que a gente fez aqui no início. É saber que quando a gente olha para um irmão e uma irmã, a gente tem um correspondente nosso. Frágil, pecador, miserável humanamente falando, mas um santo em regeneração, em processo de santificação contínua, com o qual a gente pode abrir o coração, caminhar junto, orar junto, olhar para o mundo com esperança, é ou não é? Eu quero dizer para você, sempre disse isso, eu estou aqui nessa casa há quase 30 anos, há 28 anos, aqui eu conheci a minha esposa, tive as minhas filhas, aqui eu fui ordenado pastor, aqui eu conheci amigos de longa data, alguns já foram para outros lugares, para outros países, mas alguns ainda permanecem há quase 30 anos, e que junto com eles nós estamos construindo histórias, e eu tenho certeza que se eu precisar deles, eles precisarem de mim. Essa é a doçura do reino, a doçura de seguir a Cristo. Só que nós já passamos por perrengues e lutas, e vai ter o amargor, a luta do amargor. Neemias sabia que não seria tão simples assim. E aí, na segunda passagem, ele busca discernimento para entender o que era, e ele ora. A palavra de Deus diz que Neemias ora e fala, Senhor, fortalece as nossas mãos, eu vou orar e buscar discernimento, queridos. Não se esqueça, quando nós oramos, nós estamos dizendo para o próprio Deus, Senhor, eu não sou capaz de compreender as nuances, circunstâncias, complexidades da minha vida, ou você é? Será que a gente está tão dotado assim de capacidade, está tão cheio de orgulho e vaidade, que a gente consegue compreender, por exemplo, quem é pai e mãe, as dificuldades que os nossos filhos enfrentam, por exemplo, na escola? Os amigos, a internet? Ei, você sabe o que é Deep Web? É a internet mais profunda, onde tem toda a zoeira. De repente você não discerniu isso. Meu Deus, pastor, e agora? O que eu vou fazer? O joguinho. Isso, aquilo. Não, eu estou falando da realidade concreta que toca a gente todo dia. Que é o filho, a filha, é o amigo no trabalho, é o irmão, alguém constrangendo, trazendo uma mensagem, a nossa cabeça fica assim. Eu só quero chegar em casa. Eu só quero parar um pouco e respirar. E aí a gente precisa orar para buscar discernimento. Neemias, ele não faz uma coisa antes de dar uma resposta. Ele diz, Senhor, eles estão tramando. Fortalece as nossas mãos para a obra. Percebe isso? Ele não confia nele. Ele era um governador, ele já tinha anunciado o que eles iam fazer, mas ele diz, fortalece as nossas mãos. Muitas vezes, Deus olha para nós e espera que nós estejamos dando uma direção, uma interpretação clara sobre aquilo que ele mesmo já disse, um comando, uma resposta sobre a importância de orarmos. Jesus, quando foi levantar os 12, o que ele fez, queridos? Ele foi orar. A igreja neotestamentária é marcada por oração. O livro de Atos é marcado por 2 grandes vetores, a ação do Espírito Santo e a oração contínua, perseverante dos apóstolos da primeira igreja. Dependência do Espírito Santo e oração, oração, oração. E aí, claro, é óbvio que nós precisamos olhar, lembra que eu falei, discernimento é a capacidade de compreender o que é obscuro. Será que essa área da nossa vida, da oração, é algo obscuro? Nebuloso? Uma neblina, uma névoa densa?
sobre a qual a gente caminha e olha e fala assim, mas eu não consigo vê-lo do outro lado, como teve há 2 semanas aqui em Criciúma, né, na região, que a gente acordava 6, 7 horas da manhã, tudo fechado. Quando a gente não ora, é isso que nos parece muitas vezes, porque nós não buscamos discernimento no Senhor. Quando nós oramos, nós estamos dizendo que a luz do Senhor deve incidir sobre a nossa realidade. Tiago diz no capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Nós temos que lançar luz sobre os nossos pedidos ao Senhor, porque muitas vezes não recebemos, irmãos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, olha aqui, Deus não está falando que a gente não vai receber porque Ele é ruim, duro, que a mão dele está agravada, o ouvido está fechado. Não, Ele está dizendo, vocês estão pedindo, mas estão pedindo mal. Então, a nossa oração é falar assim, Senhor, eu tenho pedido para Deus, me faz pedir bem. Me ajuda a pedir bem. Pedir da maneira correta. Nós já sabemos que devemos orar por algumas coisas. Eu quero lançar esse desafio aqui para você. Por que muitas vezes nós insistimos naquilo que Deus já disse não? Não sei quanto a você, mas às vezes isso é uma reiteração do meu coração. Por que Deus já falou não? E a gente diz, mas eu vou tentar de novo. Deus falou não. Ele vai dando todas as provas de que Ele disse não. N-A-O-T-I-O, não. Não persevere. Isso é para ser deixado de lado. Apenas confie. Não. Quando nós oramos, e nós já temos um sim para Deus para alguns tipos de oração, e atente para isso. Ore pela sua casa. Amém? Você já tem um sim para Deus para fazer isso todos os dias. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, pela sua igreja, pela sua cidade, pelos seus amigos. Você já tem um sim de Deus para isso. Você não precisa ficar discernindo. Mas será que é para orar pela minha nação? É claro que é para orar. É para orar pelos governantes? É óbvio que é para orar. Eu não preciso de uma revelação estratosférica de um anjo, uma legião de anjos me mostrando. Será que eu tenho que orar pelos meus filhos todos os dias? Pai e mãe, é óbvio. Eu já tenho um sim de Deus. Será que eu tenho que orar pelos meus netos que ainda não nasceram? É óbvio, pela fé. Já começa a liberar a palavra de bênção sobre as suas gerações. Será que eu tenho que orar, pastor, pelo meu trabalho? É óbvio, todas as manhãs. Senhor, me abençoa, me faça um exemplo, me faça discernir o que é uma mensagem do Senhor e o que não é, o que é amargo e o que é doce. Ou no seu trabalho só tem gente doce? Conta para esse bonequinho aqui, como dizia o comediante. Tem gente amarga, não tem? Cuidado para que não seja você. Porque às vezes a gente pensa que o amargo é o outro, mas quando a gente chega, todo mundo fala, ixi, chegou o azedo. Tudo que ele fala é... Na igreja a gente sempre olha e fala assim, não, o amargo é o outro, o azedo é o outro. E quando a gente quer um limão daquele bravo, azedo até a soca. Orar. Eu já tenho um sim de Deus para muita coisa. Você já tem um sim de Deus para tanta coisa. A gente espera tantos sims de Deus, não é? Na nossa imaturidade, vamos voltar ao início, a gente espera sims de Deus assim. É para eu... É claro que a gente olha por alguma coisa particular, queridos. Mas eu já tenho sims de Deus para muitas coisas. Neemias compreendeu por meio da oração e da resposta de que aqueles sinais eram provenientes de uma fonte amarga. O que ele diz? Eu não vou descer. Não vou parar. Às vezes a gente olha para pessoas que financeiramente estão passando por problemas severos. Escute bem o que eu vou falar. Escute bem. E a gente olha e fala assim, pergunta, eu estou falando de realidades, fáticas, realidades que a gente atende. Por que você está passando por isso? Estou passando por isso, isso, aquilo. Daí você vai vasculhando, aí você vê assim, um monte de escombros atrás da pessoa. Não é só a falta de dinheiro hoje ou um problema emocional decorrente da ausência do recurso. É a má administração, a infidelidade, a falta de mordomia, a parceria equivocadíssima que não deveria ter sido feita. Quantas vezes eu peguei no escritório como advogado, quantas vezes as pessoas chegavam e falavam, doutor, me ajuda. Preciso desfazer isso, eu estou devendo isso, aquilo. Daí eu olhava e falava, meu Deus, isso aqui era... Qualquer criança que está aprendendo a ler sabe que o A é diferente do O, ainda que ele seja um redondinho. Mas como é que esse cristão abençoado, estou falando de crente,
Dá vontade de pegar a cabeça dele antes de orar e bater na parede ou na mesa. Mas como é que você não viu? Lembra discernimento, capacidade de compreender o que é obscuro? Como é que você não viu isso? Que era obscuro na vida da pessoa. Casamento então. Pastor, me ajuda. Com o advogado da família eu fiz centenas de divórcios. Me ajuda, pastor, porque agora eu casei e não estou me dando bem. Quantos anos de casado? Ah, faz 1 ano e 2 meses. Mas como? Ei, você está na lua de mel, você tem que discernir isso, guerreiro. É outra coisa. Não, para mim já virou um inferno, é óbvio. Porque tinha-se uma semente do inferno lá já no namoro. Por que não compreendeu o que era obscuro? Porque não compreendeu. Você percebe que Neemias diz assim, eu não vou confiar em mim, eu vou orar. E ele discerne, essa voz não é de Deus. Vai embora. Aí eles lançam outra mentira. Então tá, eu vou dizer que você está fazendo isso. Ele diz, isso é mentira sua. E aí ele chega no último ponto. Mas tem uma frase do Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que ele diz assim, que sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo a orar. Vou repetir, o príncipe dos pregadores. Sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo a orar. Como nós estamos mal acostumados, não é verdade? A gente quer que as coisas aconteçam assim. Ah, Senhor, a gente sapateia. E ele fala, cadê o joelho no chão? Cadê a oração? Se vocês orarem, vocês discernirão o que é obscuro aqui, para poder discernir o que é obscuro no entorno de vocês. E aí ele dá uma declaração linda. E ele diz, eu não vou fugir. Semaías, o jovem, diz assim, ei, era sacerdote. E pela lei, só os sacerdotes poderiam entrar no templo. Abre um parênteses, o templo já havia sido reconstruído com a volta do primeiro levante com Esdras, ok? Que era um escriba e foi um homem usado por Deus também, quase que de forma conjunta com Neemias. Então o templo estava erguido. As oferendas no templo já estavam sendo feitas, mas só o sacerdote poderia acessar o templo. E Semaías, olha o que ele diz, ele fala assim, ei, entra no templo, corre porque os caras vão te matar essa noite. Ele diz assim, você acha que eu vou fugir? Um homem como eu vai fugir? Quando eu olho essa expressão, ela traz para mim assim, algumas convicções. A primeira é de que Neemias é afrontado e o que era mais apropriado era fugir. Era fugir, é ou não é? Às vezes não dá vontade de fugir, sim ou não? Dá. Quer ver quando a gente está diante do amargor? Ah, vou fugir, vou esperar um tempo do doce, a hora que vier o doce eu como. O amargor eu não quero. Dá vontade de fugir. Dá vontade de fugir quando tem um problema com o filho, com a esposa, com o marido, no trabalho, um problema pessoal. Na segunda-feira de manhã, amanhã eu sei que tem um monte de jovem querendo fugir para ir na escola. É ou não? Amanhã começa as aulas. Tem um monte de gente assim, ah meu Deus, porque amanhã não é feriado. Mas terça vai ter aula, ô lindão. Aí então quer dizer que agora vai ser feriado a vida inteira? Sim, pastor, seria legal. Show. Volta aqui. Eu não vou fugir. Ei, irmãos, ei. Não importa se essa seja a última vez que você me ouça. Eu nunca vou morrer, você vai morrer. Mas eu quero dizer para você deixar isso registrado não como uma verdade minha, mas uma verdade bíblica. Quando Daniel no capítulo 3, lembra da história? Daniel no capítulo 3, as pessoas, eles erguem uma estátua de 25 metros de ouro de Nabucodonosor e diz, todas as horas que tocar, entre aspas, a trombeta, vocês têm que se ajoelhar e orar. E render louvores a Nabucodonosor. Daniel, Sadraque, Abidnego, os três falam assim, nós não vamos fazer isso. Eu não vou fugir, porque o que era obscuro no meu coração foi clarificado pela luz do Deus Todo-Poderoso. Você percebe isso? Aí ele diz, ok, então vou dizer para o Nabucodonosor, sempre tem um fofoqueiro. Chega lá, Nabucodonosor, é o seguinte, tem uns 3 guerreirinhos ali, que eles disseram que a hora que tocar a trombeta eles não vão orar. Ele falou, traz os caboclos aqui. Trouxeram os 3, Nabucodonosor na audiência com eles falou assim, Daniel servia na corte, não era qualquer um, nem os amigos dele, não era ralé não. Ele chega e fala assim, eu ouvi dizer por aí, meu querido, meu lindinho, que depois que tocar, você diz que não vai se prostrar para adorar a estátua de 25 metros de ouro? Sabe o que ele fala? Ó rei, tu já tem a resposta. Se o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, percebe que aquilo que era obscuro não é mais, se o Criador dos céus e da terra querer salvar a mim e os meus amigos, ele salvará. Se não,
Se não quiser livrar-nos das tuas mãos, eu não estou nem aí. Ah, é? Você é mimado, né? Toca-lhe fogo no negócio. Você sabe da história, toca fogo, bota todo mundo lá dentro, daqui a pouco eles olham e falam, pai, eu botei 3, tem 4 lá no meio. Tem 4 no meio, Deus estava com eles. Quando termina, como é que é o contexto da história e o final de tudo? Nabucodonosor se rendendo, dando um decreto. Percebe? A história começa com um decreto de morte e termina com um decreto de vida. A história da humanidade sempre começa no decreto de morte no Éden. E o decreto de vida, ele está no Gólgota, em Cristo. É por isso que Jesus está dizendo para você e para mim nessa manhã que aquilo que foi destruído, que aquilo que é escombro na sua e na minha vida, ainda pode ser um motivo de alegria. Um relacionamento perdido, um trauma, uma doença, porque mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, e você esteja passando junto comigo no momento onde a gente vai experimentar só as frutas amargas, mesmo nesse momento o próprio Deus vai nos sustentar. E mesmo que a gente não passe pela fornalha e depois celebre, como Daniel disse, se ele quiser, nós vamos morrer lá dentro, mas fique sabendo que nós não vamos adorar a tua imagem. Eu não vou fugir. Nós não devemos fugir. Você não deve fugir. Nós não vamos fugir, nós não vamos nos esconder, nós vamos lutar e provar do amargor e do doce, amém? Você pode dizer amém? As suas convicções têm que ser mudadas, transformadas como as minhas. E eu termino dizendo que Jesus experimentou da amargura e da ira de Deus. Ele foi até o Gólgota, e quando ele diz, Pai, Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Todo o pecado da humanidade cravado no corpo de um homem, que se fez homem por amor a mim e a você. Só que aquele que morreu em agonia, ressuscitou em glória. Percebe isso? A doçura da glória o esperava, e Deus o exaltou acima de todo nome. Aleluia! Eu quero que você fique de pé, eu quero ler o Salmo 69, 21, apenas um verso, não precisa abrir não. Está dizendo assim, 69, 21, eles me deram veneno por comida, e na minha sede me deram vinagre para beber. Esse é um salmo davídico e messiânico. Eles me deram veneno por comida, na minha sede me deram vinagre para beber. O que deram para Jesus? Vinagre. Os romanos faziam isso, justamente para machucar, para deixar mais deteriorada a questão física, emocional. A crucificação era o flagelo mais profundo que a história trouxe como pena de morte, porque não era uma morte qualquer ou instantânea, eram horas e talvez dias que a pessoa ia sucumbindo diante da dor, do corpo que por ele mesmo tinha que ser preso por pregos, e ele ia tombando um minuto após o outro, e quando eles dão ao próprio Cristo uma esponja com vinagre, se cumpre uma palavra e diz, você está experimentando desse amargor. Mas 3 dias depois, aleluia, a tumba foi esvaziada porque o Filho de Deus ressuscitou. Então aquele que pereceu, aquele que gritou, Senhor, por que tu me abandonaste? Aquele que foi alvo de escárnio, de injúria, de difamação, que sorveu, que bebeu vinagre, e depois desse texto ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, e ele morre, literalmente morre, humanamente falando. Esse é o Deus que ressuscitou e quer habitar em você e em mim, pelo meio do Espírito Santo. Agora nós temos que decidir. Se nós queremos uma vida de doçuras, que o mundo, lembra que eu falei no início, da superficialidade do mundo e da estética, vai nos apresentar. Ou nós queremos viver, junto com Deus, os momentos de vales, de desertos, onde o amargor estará conosco, mas sempre a graça do Senhor nos visitará, porque Ele mesmo diz que vocês não passaram por prova maior do que aquelas que vocês podem suportar. Vocês não enfrentaram. Nessa manhã Deus está dizendo para mim e para você, por meio da sua santa e poderosa e imutável palavra, que o amargor e o doce fazem parte da nossa história, mas que é necessário nós recobrarmos a capacidade de discernir. Não saia daqui sem discernir como você está, quais são as suas convicções, o que é nebuloso ainda, aonde você está, o que Deus está dizendo para você. E eu quero orar junto com você nessa manhã. Feche seus olhos, só para que você não se distraia, apenas por isso. Eu quero orar
conduzir-nos em oração, apenas nesses pequenos instantes, para que o nosso coração, que é tão atribulado tantas vezes, de todas as formas, constrangido, para que a nossa mente, que é bombardeada dia após dia com mensagens falsas, insinuações, intimidações, às vezes internas do nosso próprio coração, ela possa encontrar paz e refúgio naquele que é a própria esperança, o Cristo, aquele que ressuscitou e que governa, aleluia, aquele que está sentado num alto e sublime trono, acima de todo nome, acima de todo principado e potestade, porque Ele mesmo derrotou, e assim Ele o fará quando voltar com o sopro de sua boca, aniquilará todo principado e potestade. E Ele tem para cada um de nós uma caminhada, uma obra, como era a obra de Neemias. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: não desça, não pare, não desça. Não ouça as intimidações desse mundo, continue, persevere. Ore, você já tem um sim de Deus para orar por alguns motivos, então ore, hoje, amanhã e depois, porque antes de Deus fazer alguma coisa, Ele está construindo em você um edifício espiritual de maturidade, que sabe enfrentar os dias maus, e mesmo nos dias maus, você louva o Senhor. E declare para você mesmo: eu não vou fugir, eu não sou esse tipo de pessoa, porque eu não vou obedecer a Deus. Neemias não poderia entrar no templo, ele não era sacerdote, ele diz: eu não vou desobedecer a Deus. Não fuja, não fuja. Meu Deus, olha para nós essa manhã. Nós estamos aqui com o nosso coração nas tuas mãos, nós não temos nada além do nosso coração, da nossa história, da nossa vida até hoje. Nada que a gente possa apresentar de glórias humanas, de valores, de bens, pode convencer o Senhor a ser mais bondoso, generoso conosco. Não, é a graça que inunda o nosso coração todos os dias. É o Senhor, é a misericórdia, a bondade. Tu és um Deus compassivo, tardio em irar e pronto a abençoar os teus servos. Eu oro para que o Senhor visite cada coração nessa manhã. Os entristecidos, amargurados, aqueles que já pararam, que desceram da obra, que sejam restituídos à sua obra, como pais, mães, como aqueles que foram chamados para construir uma história, e muitas vezes essa história não será conhecida pelo mundo, mas o Senhor a conhecerá. Meu Deus, fortalece as mãos desconjuntadas, os joelhos vacilantes, Senhor, para que nós sejamos uma igreja assim, que não caminha no triunfalismo, mas que sabe provar do amargor e do doce, que vive na presença do Senhor todos os dias, meu Deus, e que caminha, e que não foge, e que paga o preço como Daniel e seus amigos, e diz: ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante de Ti, ó Rei. Que os lugares escuros sejam iluminados pela luz da Tua palavra nessa manhã. E que todo o discernimento necessário para compreender aquilo que ainda é obscuro possa invadir o nosso coração. E que as nossas convicções sejam depuradas em o nome de Jesus. Senhor, eu abençoo em o nome de Jesus todo o Teu povo, Deus, nessa manhã, na autoridade, Senhor, do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que triunfou sobre a morte, sobre as trevas, sobre toda a dor. E eu declaro em o nome de Jesus que a verdade da Tua palavra nos constranja todos os dias. Que o Espírito do Senhor se mova através de nós e em nós. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua mente, sobre o teu andar, sobre o teu entrar e o teu sair, aonde você for, que você seja um instrumento de Deus, discernindo regências, atmosferas espirituais, compreendendo os lugares obscuros do seu coração, estabelecendo as suas convicções, permanecendo fiel ao Senhor e vendo a sua descendência poderosa sobre a terra, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia!